Pessoal, oi pessoal do nono ano, hoje a gente vai encerrar, dessa vez a gente encerra o capítulo sobre Getúlio Vargas, tá? A gente teve tanta aula sobre, porque é um capítulo grande, são 15 anos de história aí pra gente contar. E a gente vai terminar com a atividadezinha que eu vou corrigir, né? Que são a atividade das páginas 153 a 155, né? Vamos ver lá, ó. Como se deu a criação do Ministério do Trabalho? Vargas criou essa instituição para que, subordinado ao governo federal, controlasse as relações de trabalho e mediassem a discórdias e impasses entre os patrões e os trabalhadores. Então, Vargas tinha a intenção de tentar resolver o problema que existiam entre trabalhadores e patrões. Aquela coisa de briga por salário, férias, décimo, aquilo tudo, carga horária que os trabalhadores exigiam dos seus patrões. Por outro lado, Vargas queria todo mundo do lado dele. Que queria. Vargas queria ser como se fosse o salvador da pátria. Então, essas atitudes, essas leis, o Ministério do Trabalho foi criado justamente para quê? Para ter os trabalhadores do lado dele. Item B. Quais foram os principais pontos da consolidação das leis trabalhistas? Ó? Os principais pontos da CLT foram regulamentação da jornada de trabalho, como eu acabei de dizer, criação de salário mínimo, isonomia salarial, multa para demissão sem justa causa, licença maternidade e regulamentação dos sindicatos. Tá? A segunda questão está pedindo para você falar daquelas duas instituições que foram criadas no governo Vargas. A Aliança Nacional Libertadora, que era de cunho comunista, liderados por quem? Por Luiz Carlos Prestes, que defendia uma ditadura do proletariado, um governo do povo, né? E o fim da mais-valia. O comunismo critica que sistema? O capitalismo. Eles criticavam o sistema capitalista. Tá? E Vargas. E criticavam as autoridades, as medidas autoritárias de Getúlio Vargas. Aí vem para você falar também da ação integralista brasileira. Essa ação que era de cunho fascista, lembra que ele seguiu as doutrinas do fascismo, era liderado por Plínio Salgado. Seus membros eram conhecidos como os camisas verdes. Além de utilizar a expressão Anauê, eram contrários ao capitalismo financeiro, ao liberalismo econômico e ao imperialismo. Defendiam um Estado centralizado em um regime de exceção. Claro, se eles seguiam as doutrinas fascistas e nazistas, ele queria um regime centralizado que tivesse uma pessoa para executar o poder de forma autoritária. Tá? Então isso é muito fácil. Acho que está na prova de vocês isso aí também. Vamos ver lá. Terceira questão. Perto do fim de seu governo, Getúlio Vargas almejava continuar a presidência. A solução foi dar um golpe de Estado. Como se deu esse golpe que resultou no Estado Novo? Isso aí vocês já são careca de saber. Lembram-se do Plano COI, né? Então, quem botou alguma coisa em relação ao Plano COI, que Vargas inventou um plano dizendo que os comunistas queriam tirar o poder, ou que os comunistas queriam tomar o poder para ficar no Brasil, para tomar o poder no Brasil. E baseado nesse plano falso, o Plano COI, que era um plano comunista para tomar o Brasil, Vargas deu um golpe e continua ainda na presidência. Quem explicou o Plano COI tá muito bom. Tá? Vamos lá para a próxima questão. Getúlio Vargas decidiu organizar o Estado Novo baseado nos ideais fascistas usados na Itália. Cite as principais medidas. Essas aqui são as medidas que Vargas tomou no início do Estado Novo. Aquelas medidas que eram antidemocráticas. Vamos ver lá. Ó.
As principais medidas foi a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Professor, para que era esse departamento? Para fazer propaganda, como eu expliquei na aula. Para fazer propaganda a favor de Getúlio Vargas. Como, professor? Mostrava só as coisas boas do governo. E esse departamento também ele fiscalizava o que os outros veículos de imprensa iam divulgar. Se fosse alguma coisa contra o governo, era proibido, era censurado. Isso a gente vai ver também quando estiver vendo Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial não. Ditadura militar no Brasil, que eles também fizeram isso. Ó. Outra coisa que Vargas fez: estabeleceu o controle social com pena de morte, cassação dos direitos políticos, controle sobre o poder judiciário e legislativo, a ilegalidade dos partidos políticos, a criação do Departamento Administrativo de Serviço Público, o DASP, criação de empresas públicas como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Então, tudo isso Vargas criou para trazer o poder para a mão deles, para as mãos dele. Professor, como é que ele criando uma empresa, ele que traz o poder para a mão dele? Porque assim, como eu expliquei na aula, digamos, a Companhia Siderúrgica Nacional, de onde era que o Brasil comprava aço? Se não tinha nenhuma companhia aqui, de fora. E as empresas de fora queriam montar filiais no Brasil para comercializar aço. Getúlio Vargas foi lá e fez o quê? Não, vamos criar a Companhia Nacional. Então todo o aço produzido no Brasil vai ter que ser do governo federal. Né? Mesma coisa a criação da Vale do Rio Doce para exploração de minério. Quem explorava? De empresas de fora. Então ele criou a Vale do Rio Doce. Tá? E para encerrar, o queremismo foi uma jogada de marketing, né, que Vargas fez para fazer com que o povo ficasse do lado dele, o povo exigisse a permanência dele, mas não deu certo. Tá, ó. Queremismo foi um movimento político introduzido na população em 1945 que defendia a todo custo a permanência de Vargas na presidência, visto que na Constituição não podia reeleição. A frase de efeito foi usada: queremos Vargas de volta, mas não deu certo. Para a gente encerrar esse assunto sobre Vargas, pessoal, os mesmos militares que botaram Vargas no poder em 1930 foram os mesmos militares que tiraram ele do poder em 1945. Por que foi que eles tiraram Vargas do poder? Porque o Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos países democratas, dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra, né? Contra os partidos, ou contra os países fascistas, Alemanha, Itália e o Japão. Então, como é que ele estava do lado dos democratas e do Brasil não tinha uma democracia? Então, os militares, quando voltaram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, né, ao lado dos aliados, eles viram que no Brasil, como é que a gente luta por democracia? E aqui a gente tem a ditadura, entre aspas, do Estado Novo. Então eles decidiram tirar Vargas. Tá? Mas como a gente viu na aula passada, quem acabou vencendo foi um candidato de Vargas. Pessoal, antes da gente encerrar, eu vou conversar um pouco com vocês sobre o nosso próximo conteúdo. Depois da era Vargas, a gente tem a Segunda Guerra Mundial para a gente ver. E eu não queria ver a Segunda Guerra Mundial aqui em aulas online, pela internet. Eu queria ver com vocês presencial. A minha esperança é que a gente volte, tá? Porque semana que vem a gente vai fazer vou explicar um pouco para vocês sobre, tipo uma introduçãozinha. Porque não tem na provinha de vocês, lá só tem esse capítulo, só o capítulo da Era Vargas. Então, aí caso a gente não volte, eu vou dar um pulo da Segunda Guerra Mundial. A gente vai ver Guerra Fria. Professor, a gente já viu Guerra Fria em Geografia ano passado, já vimos esse ano. Mas dessa vez a gente vai ver em História, vai ver tudo completo. Tá? Todo completinho. Por quê? Por que eu quero pular a Segunda Guerra Mundial? Porque a gente tem filmes importantes para ver, né? Temos slides para ver. E aqui fica bom passar na televisão, como você já deve ter acompanhado as últimas aulas, em slides. Mas só que um filme não dá para passar para vocês um filme, né? E outra coisa, eu quero muito explicar para vocês, especialmente a Segunda Guerra Mundial. E se a gente não voltar,
a gente vai dar um pulo e vamos para a Guerra Fria. Professor, como é que a gente estudou a Guerra Fria sem estudar a Segunda Guerra Mundial? Muito fácil. Tá? Eu vou só uma introduçãozinha sobre o final da guerra e a gente embarca em Guerra Fria. Tá bom? Até mais.